Eu queria naturalmente, em nome do Grande Oriente Lusitano de Maçonaria Portuguesa, agradecer uma vez mais a disponibilidade da Câmara Municipal de Agradoirismo para nos proporcionar, enfim, estes momentos de grande convívio e de grandes ensinamentos que já é habitual, enfim, ao longo destes últimos anos, aqui por esta época, termos a oportunidade de fazer. Queria também fazer uma breve introdução e dizer quanto o Grande Oriente também tem muito orgulho em poder apresentar o Dr. Henrique Monteiro. Costuma-se fazer aquela blague, não precisa de ser apresentado e tal, mas enfim, o Dr. Henrique Monteiro, apesar de tudo, apenas 2 notas, é um jornalista com uma longa carreira e com um longo currículo, bem conhecido de todos os portugueses. É um homem que ao longo da sua vida nos tem ensinado muito, nos tem esclarecido muito, nos tem informado muito. Enfim, passou por muitos lugares. Aquilo que eu retenho sempre com mais vinco é o facto de ter sido diretor de Expresso, enfim. E hoje não sei se ele manda nele, mas enfim, está quase, enfim, por aí anda e tal. E portanto, estou certo que a sua comunicação de hoje, que é de muito interesse para todos, nos vai esclarecer muito, nos vai informar muito, nos vai desmistificar muito, nos vai contrariar muita desinformação que por aí anda sobre determinadas matérias, nomeadamente sobre maçonaria, e portanto aquilo que eu desejo é que seja bastante pedagógico e bastante esclarecedor para nós todos. Muito obrigada, em nome do Grande Oriente Lusitano e também, naturalmente, uma vez mais, obrigado ao Sr. Vereador da Câmara. Boa noite, excelentíssimo Sr. Vereador da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que é o nosso anfitrião e que, além disso, está numa cidade belíssima, não é? Património da humanidade, que eu tive a oportunidade de já visitar várias vezes e estava-lhe a contar que a primeira vez que aqui vim foi no fatídico dia, não foi bem o fatídico, foi o pós-fatídico dia 2 de janeiro de 1980, num avião C-130 a acompanhar como jornalista, o Presidente da República, na altura, General Ramalhianes, e a Primeira-Ministra, na altura, a Engenheira Maria de Lourdes Pintacilgo, que seria a Primeira-Ministra mais um dia, entre 3 de janeiro tomou posse um outro Primeiro-Ministro, Francisco Sá Carneiro, mas que vi, portanto, esta cidade destruída. Mais tarde via reconstruída e reconstruída com a traça que ela tinha, dizem, antes, que eu não a conhecia, mas penso que sim, e por isso acho que todas as pessoas da Terceira estão de parabéns, porque foi o primeiro património mundial da Unesco que Portugal teve, enfim, no seu território. E isso é uma coisa importante. E, portanto, em si saúdo todos os angrenses, penso que assim se diz, e todos os terceirenses. Depois queria também agradecer a introdução. Nós costumamos dizer sapientíssimo grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, que é o meu querido irmão Fernando Lima. Eu costumo dizer sereníssimo, porque ele não é sapientíssimo, mas deve ser sereníssimo. E ele costuma dizer que é pacientíssimo, porque é preciso ter paciência. Portanto, entre sereníssimo, sapientíssimo e sereníssimo e tudo isto, agradeço-lhe de facto a introdução que fez e o desafio que me fez, que é importante. Também agradecer ao Dr. Jorge Bruno, Presidente do Grêmio Atlântico, que está na mesa, o convite que ele me fez e a oportunidade que me dá de aqui expor algumas questões. Saudar todos os presentes, em especial um que está ali mais ou menos ao fundo, que é o Soberano Grande Comendador do Supremo Conselho do Grau 33 e último do rito escocês antigo e aceito para Portugal e sua jurisdição, que é o meu querido irmão e colega de profissão, ou de curso melhor, João Alves Dias. E nele também todos os maçons que por aqui se encontrem, como aliás também na figura do Fernando Lima. E vamos ao ponto. Pediram para falar sobre comunicação social e maçonaria. Ora bem, eu sou da comunicação social e, como já perceberam,
sou também da maçonaria. E tinha aqui um problema. Ou ficava bem com as duas partes e fazia um discurso sem interesse nenhum e vocês adormeciam todos, e coisa que pode acontecer de qualquer maneira e estão à vontade. Ou ficava mal com as duas partes, ou ficava mal com uma das partes e bem com a outra. E portanto, eu, em vez de ir por estes cálculos, pensei que o melhor é dizer o que penso, sem me meter muito naquilo que pensarão de mim no fim de dizer o que penso. E então vou abordar este tema, que é o de analisar como a comunicação social olha e transmite a sua visão do que é a maçonaria. E não o contrário, que também teria muito para dizer, que é como a maçonaria vê, mas pouco transmite, a forma como olha a comunicação social. Sem delongas, vamos, portanto, ao ponto. E vamos de forma dura, pois não é de outra forma que a maçonaria, essa organização tantas vezes designada como quase tenebrosa, é tratada pela comunicação social. Em particular, a sua maior e mais antiga obediência à organização, que é o Grande Oriente Lusitano, de que tenho a honra de participar e de ser reconhecido como membro. A maçonaria, diz o Geral da Informação e Comunicação Social, é uma organização secreta que age de forma a influir a sociedade por meios não explícitos. Eu gostava de dizer que tudo isto é absolutamente verdade. Mas agora que fizemos o fogotório, vamos apanhar as canas com algum critério. É secreta, porque sendo uma organização iniciática, ou seja, uma cadeia iniciática, não pode deixar de ser secreta. Todas as organizações iniciáticas foram, são e serão, sob pena de deixarem de ser, secretas. Já explicarei melhor este conceito, acrescentando que o argumento, que eu considero o argumento de Pacheco Pereira, por facilidade, eu sou amigo dele, que o argumento de Pacheco Pereira, que é em sociedades abertas não pode haver sociedades secretas, é uma falácia. Porquê? Porque é nas sociedades secretas, nas sociedades fechadas, que não pode haver sociedades secretas, como se viu com o salazarismo, que em 1935 as proibiu. As sociedades abertas, naturalmente, não decidem nem querem saber como é que se organiza a sociedade civil. Se são secretas, se não são secretas, se não sei. O que interessa são outras questões. As sociedades abertas, as sociedades liberais ocidentais, não proíbem sociedades secretas. Muito longe disso. Portanto, sim, somos secretos porque somos iniciáticos. Quer influir na sociedade, também é verdade, quer. Mas como? Porque essa é que é a questão essencial. Porque querer influir na sociedade, qualquer pessoa com consciência cívica quer influir na sociedade, senão o que é que anda aqui a fazer? Quer influir de qualquer maneira, nem que seja através de cada um, de acordo com as suas possibilidades, naturalmente. Como é que nós queremos influir? Através do aperfeiçoamento individual dos seus membros, que contribuirão para o progressivo melhoramento da sociedade. Isto, ao contrário de quem tem da vida uma visão limitada pela política, pelos golpes e pelas coisas associadas, dá lugar a interpretações obscuras e não a interpretações luminosas, também já lá iremos. Nós, na verdade, queremos uma interpretação luminosa. Nós queremos intervir na sociedade através do aperfeiçoamento pessoal, individual, espiritual de cada um de nós. Os meios não são explícitos, dizem. Pois não, nem podem ser. E eu vou também tentar explicar porquê. Porque a maçonaria, sendo uma organização de homens e também de mulheres, no caso do Grande Oriente Lusitano são homens, no caso do Grande Loja Feminino de Portugal são mulheres, no caso do direito humano são homens e mulheres. Há vários tipos de organizações maçónicas. Mas sendo uma organização de homens e de mulheres livres, que são organizados em lojas livres, podem atuar de diversos modos que nem sempre são condizentes e, portanto, nem sempre se tornam claros ou evidentes, mas sempre é esta luz. E eu sobre isso empenho a minha palavra. Nada fazemos que seja contra a liberdade. Nada fazemos que seja contra os bons costumes e as leis legítimas da República Democrática. Somos guiados pelas ideias de igualdade e de fraternidade. Defendemos oportunidades para todos. Respeitamos as diferenças de cada um. Não é nada de que não nos possamos orgulhar. Mas nós não nos orgulhamos de nada porque é estulto alguém orgulhar-se do seu dever, e este é o nosso dever enquanto maçons. É por isso que o presidente de cada loja, a quem simbólica e ritualisticamente chamamos Venerável Mestre, termina os trabalhos de cada sessão dizendo que ali
o que ali assimilamos nos deve servir de guia na nossa ação no mundo profano. E nós consideramos o mundo profano tudo o que fazemos quando não estamos a fazer maçonaria, dito assim de um modo geral, uma loja legal e regularmente constituída, que tem um modo próprio de funcionar, ou o nosso ritual. E o nosso ritual dentro do Grande Oriente Lusitano pode ser mais que um, desde logo ao rito escocês antigo e aceito, ao rito francês, que coexistem com propósitos iguais, mas com caminhos diferentes. Como veem, a maçonaria é dentro de si, embora a gente possa dizer que ela é secreta, é dentro de si muito diversificada. É muito diversificada. Vamos então às acusações. Dir-me-ão a mim o seguinte: bem, está bem, o que tu estás a fazer é o discurso oficial, mas nós bem percebemos. O que se passa é claro nas catacumbas, dividem lugares, ocupam sinucuras, decidem sobre as nossas vidas. Bom, então deixem-me ir por um exemplo simples. Vamos partir deste conceito que formatamos previamente, que é aquilo que comumente se chama um preconceito. Vamos partir, portanto, de um preconceito e transpô-lo para qualquer atividade. Por exemplo, a verdadeira ambição do Benfica, ou do Sporting, ou do Expresso, ou da Galp, ou da SATA, é tomar o poder em Portugal e dominar o país. Para tal, mascara-se ardilosamente sob a capa de um clube de futebol, de um grupo de comunicação social, de uma empresa de energia, de uma empresa de aviação, que diz que quer ganhar campeonatos, ou ter muitas audiências, ou dar muitos lucros, ou voar para Lisboa. E o que é que a gente dirá disto, descontando o nonsense? Que o plano tem falhado. Uma vez que o Benfica, o Sporting, o Expresso, a Galp e a SATA, por muita influência que tenham, não parecem sequer governar o país, nem perto disso. Além disso, sempre que há discórdias políticas acesas, os benfiquistas, os sportinguistas, os jornalistas do Expresso, os funcionários da Galp ou da SAT dividem-se. Uns vão para um lado, outros vão para o outro. Uns são republicanos, os outros serão monárquicos. Uns são de direita, outros são de esquerda. Uns são profundamente crentes, os outros são afirmativamente ateus e outros ainda serão agnósticos. Poderemos, posto isto, talvez concluir que o objetivo do Benfica ou do Sporting seja mesmo ganhar campeonatos, que o objetivo do Expresso seja mesmo ter audiências e que o objetivo da Galp e da SAD seja mesmo dar lucro aos acionistas ou àqueles que mandam nas empresas. Portanto, ainda que em todas estas organizações possa haver pessoas para quem é mais importante o poder do que os objetivos proclamados, parece que o teste do preconceito não faz qualquer sentido. E vocês reparem, a maçonaria nasceu em 1802, em Portugal, organizadamente, como um Grande Oriente Lusitano, já existia de antes. Portanto, são 217 anos e anda há 217 anos a fazer golpes para tomar o poder e ainda não tomou. E, portanto, quer dizer, isto seria o caso do maior insucesso revolucionário da história da humanidade. Este tipo de preconceito encontra-se cada vez que alguém que não sabe o que é maçonaria escreve ou fala de maçonaria. Ao contrário do clube, por exemplo, que quer ganhar campeonatos ou da empresa que quer lucros, a maçonaria não pretende nada em termos coletivos. Salva a ideia de melhorar o mundo como resultado do aperfeiçoamento espiritual de cada indivíduo, estabelecendo a fraternidade universal. Mas há outros preconceitos muito divulgados na comunicação social, como, por exemplo, que a maçonaria seria uma espécie de religião, uma espécie de seita, uma espécie de religião, ou de que a maçonaria dá ordens ou orientações aos seus membros. Paula Teixeira da Cruz, quando era ministra, chegou a dizer que a maçonaria decide apoiar candidatos na política. Agora volta-se a dizer isso. E que o grão-mestre manda, porque aquilo é uma obediência, e se é uma obediência, como ela não sabe o que é uma organização iniciática, também não sabe o que é uma obediência, manda fazer as coisas e tal. Bem, e os maçons protegem-se e defendem-se uns aos outros, sem cuidar de princípios éticos, sem cuidar sequer das leis e das normas da decência. Ora, nada disto é a maçonaria. Mas quase toda a gente que escreve e que fala sem saber dá estas coisas por adquiridas. Repare-se que eu não digo, e nem sequer juro, muito menos, que não há locais, ou lojas, ou algumas muito estranhas, como aquela que fez parte do assessor da deputada do Livre e que ninguém reconheceu, que era uma loja que já ninguém se lembra que existiu, ou assim coisas, onde não haja coisas assim, ou piores, nem sei, pode acontecer, mesmo nas nossas, pode acontecer, mas isso é como confundir ações criminosas, digamos, de uma claque com um clube. Eu estou à vontade para falar disso,
porque como membro do Conselho de Fiscalização do Sporting propus a expulsão do Bruno de Carvalho, e ele foi expulso, efetivamente, por 71% dos sócios, e se vocês forem ver nas páginas dos apoiantes do Bruno de Carvalho, que ainda há alguns, cada vez menos, felizmente, dizem sempre: a maçonaria, através do Henrique Monteiro, está por trás, é o avental, malandros e tal, como se o Fernando Lima, que é o grão-mestre, o doutor Fernando Lima, descasse ao pé de mim e disse: opa, o Henrique, vai lá ao Sporting e põe o Bruno de Carvalho a andar, ouviste? E eu organizava um grupo de maçons dentro do Sporting e punha-nos o Bruno de Carvalho a andar. Isto era, se fosse assim, isto era uma coisa, além de ser absolutamente lunático, era completamente fantástico, porque dava àquele senhor que está ali sentado um poder que vocês não imaginam, não é? Mas não é assim. Eu, na minha vida profissional, devo dizer que já fiz publicamente várias críticas políticas e éticas a membros da maçonaria, alguns que nem sabia que eram, outros que entretanto vinha saber, e provavelmente tenho feito a outros que continuam sem saber que são, porque eu não conheço a maçonaria toda, nem pretendo conhecer. Mas jamais alguém dentro da maçonaria me chamou a atenção para isso. Jamais alguém me disse: epá, não digas isso daquela pessoa, porque ele faz parte da maçonaria. Eu devo dizer que nunca ninguém me disse. E eu já passei por bastantes grão-mestres, porque os grão-mestres não são eternos. Quer dizer, antes do Fernando Lima houve o António Reis, antes do António Reis houve o António Arnaud, antes do António Arnaud houve o Eugénio de Oliveira, antes do Eugénio, agora já nem me lembro, do Eugénio de Oliveira, parece que foi o arquiteto Rosado de Carvalho, antes do arquiteto Rosado de Carvalho, Rosado Correia, exatamente. O Rosado de Carvalho foi reitor da Universidade de Lisboa, já me baralho. Bem, enfim, já houve vários e nunca nenhum me disse: não faças isso, ou não faças aquilo, ou faz isto, ou faz aquilo. E eu também devo dizer uma coisa: eu também não admitia que alguém me dissesse. Eu não admito isso nem ao Francisco Balsemão, que além de ser meu amigo é meu patrão, quanto mais a alguém de dentro desta organização, que é de pessoas livres. A maçonaria, aliás, o que me ensina é que a minha probidade está acima de vários conceitos. A minha honra e indica em todos os seus, na sua Constituição, nos seus regulamentos, nos seus rituais, que o país, a família e o trabalho são essenciais. E estão acima de outros conceitos que nós possamos pôr. Por exemplo, há aqui também um dado que eu acho interessante. Alguém conhece uma obra ou um sítio na internet onde ex-membros da maçonaria, ou pessoas que estiveram na maçonaria e que saíram, se queixem de terem sido de algum modo maniatados, obrigados a violar a sua consciência em nome da maçonaria? É que por muito que procurem, não encontram. E eu acho que isso também é uma notícia. Porque não há ninguém que tenha violado a consciência por ser da maçonaria. Há pessoas que entraram e que não gostaram e que se foram embora. Há pessoas que se cansam. Há pessoas que não querem mais, que não querem ir a reuniões, que não querem ter discussões filosóficas, não querem ter discussões simbólicas, não querem ter discussões ritualísticas, não querem, sei lá, querem ir ao cinema, querem ir passear. Mas não há ninguém que possa dizer: tentaram violentar a minha consciência para eu ser da maçonaria. E este erro é muito comum. Mas ninguém noticia que, ao contrário de outras organizações, como vou dispensar de dizer quais, não há ninguém que se queixe, de dizer: eu fui da maçonaria, estive lá e tentaram fazer uma lavagem ao cérebro. Isso não há. Não encontram ninguém. Mais um erro comum da comunicação social sobre a maçonaria é a ideia que cada coisa, cada símbolo, cada gesto, cada ritual tem apenas uma e só uma explicação. Isso faria da ordem maçónica, não o que ela é, a tal associação de homens livres, não dogmáticos, sublinhem, não dogmáticos, que buscam o aperfeiçoamento espiritual, mas algo de partidário, religioso, sectário. Vejam esta citação da revista Sábado, que aliás, juntamente com o Diário e o semanário Sol, se arvoram em especialistas sobre maçonaria. Especialistas que não percebem nada daquilo. Eu vou citar: historicamente, na maçonaria, a questão do segredo tem estado sempre associada às perseguições sofridas pelos pedreiros livres, mas também à luta pelo poder e ao permanente clima de conspiração que se vive nas lojas. E acabei a citação. Reparem como há aqui várias ideias. Por um lado, as perseguições que nós sofremos. Ok.
E por isso temos o segredo. Mas, por outro lado, as lutas pelo poder e o clima conspiratório dentro das lojas. É por isso que nós somos secretos. Isto é um bocado contraditório, mas não interessa. Cola bem, não é? Mas os gajos têm um segredo, porquê? Têm um segredo. Bem, este camarada de profissão que escreveu isto, não sei onde é que foi buscar esta informação, mas o essencial do segredo da maçonaria não tem nada a ver com isto. Tem a ver, como eu já disse, com sermos uma ordem iniciática, que é naturalmente espiritual, metafísica, e nenhuma ordem deste tipo viver sem segredo ou mistério. E tal decorre da sua essência transcendente, independente de haver, e há, quem no seu seio possa aproveitar para conspirar. Mas o segredo da maçonaria não serve para esses fins. Afirmá-lo, voltando às comparações de nonsense, é o mesmo dizer que o Estádio da Luz foi construído para que alguns sócios do clube combinem lugares nas listas de deputados ou para fechar negócios nos camarotes das empresas. Isto também se passa nos estádios de futebol, que eu sei bem. Mas acho que a maior parte das pessoas que lá está, 99% estão lá para ver o jogo, não é para fazer estas coisas. Ora bem, pensar que o segredo da maçonaria é para fazer conspirações é uma coisa que é extraordinária, é uma coisa absolutamente doida. Também se afirma a miúdo que os nomes simbólicos usados pelos maçons, aqueles nomes simbólicos que se dizem fulano de tal, que é o Robespierre, ou que é o Richelieu, não sei se há algum, porque era cardeal, mas deve haver, a gente tem para todos os gostos. Não sei, sim, muitos, que é o Chadercolano, não é? Aqui nas ilhas também há muitos, há Vitorino Mésio e tal, por aí fora. Que os nomes simbólicos visam preservar o sigilo por motivos de segurança, dizem eles. Talvez. Eu respondo talvez porque cada coisa na maçonaria tem várias explicações. Que não é como uma religião em que há um livro que tem uma explicação. É uma coisa diferente, é algo único. Bom, assim, o nome simbólico, que não é um pseudónimo, reparem bem, não é um pseudónimo, é um nome simbólico. É um nome simbólico. Pode ser explicado de várias maneiras. Por exemplo, há pouco me diziam, não, os nomes simbólicos é porque os cavaleiros, historicamente, quando chegavam a um determinado grau, recebiam um nome simbólico e passavam a chamar cavaleiro de qualquer coisa. Portanto, e esse era o nome simbólico, cavaleiro. Há quem diga que não, era por causa dos construtores das catedrais. Cada um deles deixava uma marca na pedra, um símbolo na pedra, para depois contar quantos símbolos tinha, para depois receber o seu salário. Bem, também pode ser outra explicação para o nome simbólico. Mas há uma revelação que eu vou fazer aqui a todos aqueles que acham que o nome simbólico é para preservar o segredo, que é o seguinte. E é de uma coisa que a comunicação raramente entra, porque para a sua simplicidade, da comunicação social, os graus da maçonaria não são escalas de conhecimento, mas são escadas de poder puro. Quer dizer, quanto mais alto o grau, mais poder. Quanto mais baixo, menos poder. Os de baixo mandam-nos de cima, ou não, ao contrário, os de cima mandam-nos de baixo e os de baixo obedecem. É que, reparem bem uma coisa, nos altos graus, ou seja, a partir do 4º grau, não há nomes simbólicos. E esses são aqueles que eles geralmente consideram os mandões da maçonaria. E aí a gente trata-se Fernando Lima, Henrique Monteiro, João Alves Dias, e é o nome civil das pessoas. E na maçonaria feminina e no direito humano não há nomes simbólicos. Portanto, quer dizer, o nome simbólico é uma coisa que o GOL tem, e que até é muito específica do GOL, e que não pode ser explicada por esta coisa tão simples que é assim. Não, é por causa de questões de segurança. Bom, é uma teoria da conspiração como outra qualquer. Há ainda os erros palmatória, a confusão entre maçonaria e estas conspiratas políticas normalmente românticas, nas quais os maçons se envolveriam como um todo, sabe-se lá para quê, mas enfim, era. Ninguém refere uma coisa tão simples como isto. Nós, nos ágapes, nós chamamos ágapes aos jantares rituais, ágape, HP, aliás em grego, é uma das formas do amor, eros, HP e filia, HP é aquilo que reúne as pessoas, não é? E nos ágapes rituais, nós começamos sempre com um brinde que é ao chefe do Estado que nos permite trabalhar livremente. Isto não só quer dizer que o Marcelo Rebelo de Sousa, que é o hipocondríaco total, tem ali brindes de graça à sua saúde, cada vez que há um ágape na maçonaria, como... E pode ser um rei, ou no caso de estarmos na Bélgica, ou na Inglaterra, ou na Suécia. Como
quer dizer também outra coisa. É que nós temos um respeito institucional, como ordem maçónica, nós temos um respeito institucional total pelas leis e pela organização da República, quando a República não é persecutória, quando a República é legítima. Que é o caso de Portugal e da maior parte dos países da Europa Ocidental, penso que praticamente todos, enfim, podíamos agora discutir se na Hungria e na Polónia e tal, há sempre assim, e Malta, e mais assim uns países, se é também ou não. Mas, na verdade, nós temos esse respeito. E a maçonaria caracteriza-se como uma organização progressiva, no sentido em que chega ao conhecimento gradualmente, palavra que a comunicação social também confunde com progressista, e portanto acha que somos todos radicais de esquerda e prontos a derrubar à bomba qualquer coisa, não sei, um regime qualquer que a gente também não sabe muito bem qual é. Do mesmo modo que nós falamos de república, no sentido clássico do termo res pública, ou seja, a coisa pública e o cuidado a ter, que defendemos com as coisas públicas e nos confundem como radicais republicanos. Claro que a maior parte dos maçons portugueses deve ser, penso eu, como a maioria dos portugueses devem ser também republicanos. Eu pelo menos sou, e sou de uma tradição republicana da minha família, pai de 5 ou 6 gerações. Mas eu vou-vos dizer uma coisa. Eu nunca, nos meus círculos de amizades, encontrei tantos monárquicos como dentro da maçonaria. Porque a verdade é que no meu círculo de amizades eu não tinha um único monárquico e passei a ter porque entrei na maçonaria. Porque a maçonaria, de facto, é tão diversa que a gente encontra pessoas que nunca esperava. E a gente está a falar muito bem com o irmão e diz, então, não, mas eu sou monárquico. És monárquico? Eu sou. Bem, está bem? Respeito. E este respeito, que é a tolerância, que é uma marca essencial da maçonaria, pode-se explicar geometricamente como uma imagem que pode ser simples. E que é o seguinte, e também que se baseia noutro mito, que é a nossa oposição feroz à Igreja. Claro, nós tivemos que nos opor à Igreja quando a Igreja se opunha a nós, porque isso aí não havia nada a fazer, eles perseguiam-nos, historicamente, e a maçonaria oposto, muitas vezes. Mas qual é a diferença fundamental? A diferença fundamental é que as igrejas, não é a Igreja Católica, qualquer igreja, qualquer religião, diz o seguinte, há um Deus, um ser supremo. Nós aí devo dizer que no rito escocês antigo e aceito também temos um ser supremo, que chamamos de grande arquiteto do universo. Há um ser supremo. Mas, além de haver um ser supremo, há um livro que explica tudo sobre o ser supremo. E há uma hierarquia de, sei lá, Papa, Bispo, Cardeal, Bispo, Padre, por aí afora e tal, que vão explicando. E essas pessoas têm um rebanho, que se chamam mesmo rebanho, não é coisa, têm um rebanho, têm o seu rebanho, e indicam ao rebanho qual é o caminho a seguir para se chegar à luz, a Deus, lá acima. Ora, na maçonaria, nós não somos assim. Nós dizemos, sim, há luz, e essa luz é exterior a nós. Há o grande arquiteto do universo, ao que vocês quiserem chamar, um ser supremo. Não, o que vocês quiserem chamar. Mas depois temos o princípio da tolerância. E o princípio da tolerância diz-me o seguinte, eu não sei onde é que ela está, essa luz. Eu não tenho nenhum Papa, nem mesmo o Fernando Lima, nem mesmo o João Alves Dias, que me diga onde é que ela está. Sei uma coisa. Sei que eu posso estar aqui e estar a maior distância dessa luz do que uma pessoa que está num lugar contrário ao meu. E por isso eu tenho que respeitar a posição dele. E ele tem que respeitar a minha. Porque nunca de nós saberá qual de nós está mais perto da verdade e da luz, se quiserem, da luz eterna, daquela luz eterna. Nenhum de nós sabe qual o que está mais perto e qual o que tem mais razão. E esse é o grande princípio da tolerância entre nós. E é por isso também que nós somos muito mal compreendidos, porque a maior parte das pessoas gostam de branco ou preto. E nós também gostamos do branco e do preto. Mas é por outros motivos. É por causa dos soalhos. Mas não vou falar disso agora. Portanto, a maior parte, como eu dizia, na maçonaria há crentes e há não crentes. Para nós isso é totalmente irrelevante, devo dizer. A ordem maçónica moderna foi criada justamente em 1717, entre outras coisas, para promover o convívio espiritual entre fações religiosas e políticas. E proíbe explicitamente qualquer discussão em loja sobre política e religião.
E eu estou convencido que se estas constituições do padre Anderson tivessem sido feitas agora, também proibia sobre futebol, porque é outra coisa que divide muito. Mas enfim, sobre política e religião, e também é verdade que a gente não discute futebol, também não somos assim tão malucos, digamos. Mas é um espaço de ampla tolerância, que não é relativista no sentido em, como já disse, crê que a luz, a verdade, a justiça existem em si mesmo e são exteriores a nós, embora a aproximação a essas realidades não seja feita por todos e cada um necessariamente pelo mesmo caminho. Na maçonaria não há revelação, não há epifania, mas há espiritualidade. E de resto são recorrentes uma série de histórias cujo interesse é quase nulo, se excetuarmos o facto de serem presuntivamente secretas. Eu estive a recolher uma vez o número de vezes que dizia numa reunião secreta da maçonaria, como se houvesse reuniões da maçonaria mais secretas que outras. Ora bem, as reuniões da maçonaria são, por definição ritualística, todas em local oculto, em lugar oculto. Mas toda a gente sabe, pelo menos em Lisboa, que a maioria delas, os jornalistas sabem isso bem, são no Palácio do Grande Oriente Lusitano, na Rua do Grêmio Lusitano, número 25. Estão todos convidados para lá ir ver o museu maçónico e beber até um café e outras coisas. Portanto, isto dizer que é lugar oculto, naturalmente, é uma questão ritualística, que tem a ver com a ordem iniciática. E como dizem os autores maçónicos, para se perceber inteiramente uma ordem iniciática não há outra forma se não entrar nela. Não se consegue perceber de fora. Bom, e portanto, por muito oculto que seja, em Lisboa, no geral, é nesta rua que eu disse. E para quem, como eu, antes de 25 de Abril, fez reuniões verdadeiramente secretas, penso que o Fernando Lima também fez algumas e sabe do que eu estou a falar, nós não temos secretismo no sentido em que nos atribui. Ou seja, nós não somos clandestinos. Nós não somos clandestinos. Vocês, antes de 25 de Abril, quando estávamos na clandestinidade, não havia câmara nenhuma que convidasse ali o Fernando Lima e dissesse: venha cá falar sobre a organização anticolonial. Eu também fazia parte de uma organização anticolonial que você faz parte. Era os chamáveis. Não havia. Nós éramos clandestinos. Nós muitas vezes nos encontramos até em reuniões em que a própria cara disfarçávamos, que estávamos com capuzes enfiados pela cabeça. Isso sim é clandestinidade. Mas nós não somos clandestinos. Nós olhamos na cara, vemos nos olhos, sabemos os nomes uns dos outros, onde é que moram, conhecemos as mulheres, os filhos, e temos até alguma ternura. Alguns de nós somos mais amigos, menos amigos, mas somos tudo menos clandestinos. E esta confusão entre secreto e clandestino é muito importante, porque os aspectos secretos da nossa própria vida, da nossa vida comum, todos nós temos aspectos secretos na nossa vida, não nos transformam em clandestinos. Essa confusão na imprensa e na comunicação social oscila entre a ignorância absoluta de quem escreve e a má-fé também de quem escreve, no geral, de colunistas. O oculto decorre do facto, eu disse isso, e ainda vou dizer mais uma vez, da ordem ser iniciática. E o segredo é indizível, porque esse segredo mora aonde? Mora no interior de cada um de nós, de cada ser. Depois dizem-nos assim: os tipos usam avental. Do avental. Para que é que eles usam avental? É por uma questão ritualística. Mas porquê é que vocês têm ritual? Bem, o ritual de facto é uma coisa, eu não vou aqui explicar o que é, mas nem porque é que usamos avental, mas vou-vos dizer uma coisa que é muito simples. Vocês imaginem um homem que chega de Marte e que nunca viu futebol. E a terra num campo de futebol. Então 22 pessoas a correr atrás de uma bola, um tipo de preto com um apito na boca e 50 mil pessoas nas bancadas a vibrar. O gajo olha e diz: está tudo maluco. Só pode. Porquê? Bem, porque é preciso conhecer as regras e saber, saber do que é que se está a falar quando se está a falar de qualquer coisa. Ora, eu posso explicar porque é que a gente usa avental, mas é preciso uma outra conferência praticamente inteira para explicar isso, porque é preciso saber do que é que se está a falar quando se está a falar dos nossos rituais. Mas reparem nesta coisa tão interessante. Alguém conhece o segredo da maçonaria? Alguém conhece o segredo da maçonaria? Eu acho que ninguém conhece o segredo da maçonaria. O nosso querido António Arnaud dizia, uma vez, levou lá os jornalistas ao palácio e disse: o segredo está dentro daquele cofre, que o cofre tem um cadeado. E eles comeram aquilo tudo. Foram: o segredo está dentro do cofre e tal. Aquele cofre eu acho que não tem nada, não sei, o Fernando Lima saberá melhor que eu. Penso que não tem nada, que é um cofre com um cadeado e é simbólico.
Porquê? Porque o segredo está no interior de nós. Nós vamos-nos construindo intelectualmente, vamos-nos construindo filosoficamente, vamos-nos construindo espiritualmente, e esse segredo é indizível. É indizível porque não é inexpressável. Eu consigo dizer as coisas que aprendi na maçonaria. Olha, conheci monárquicos, é verdade. Conheci pessoas que nunca poderia ter conhecido, de outras profissões, de outros mundos, de outras regiões do país, sei lá, tanta coisa que eu devo à maçonaria e que me tornou mais cosmopolita, de outros países, de outras obediências, de outros ritos, de pessoas que defendem que a maçonaria vem dos mistérios do Antigo Egito. Outros dizem, não, vem dos mistérios das construções da catedral. E outros dizem, isso é tudo um disparate. Isso vem de 1717, daquelas coisas lá dos pubs ingleses, quando eles queriam que não houvesse mais discussões entre várias fações religiosas, enfim. Conheci gente de todas as origens e nunca o segredo da maçonaria foi traído. Quem é traído nesta história? Traídos são muitos jornalistas por quem lhes dá as informações. Por uma razão tão simples como esta, quem fornece as informações, algumas são detalhadas e certas e outras confusas e erradas, são pessoas que não sabem e não apreenderam o que é a maçonaria. Porque para ser maçom não basta pertencer ao Grande Oriente Lusitano ou a uma outra obediência qualquer destas que eu falei. Para ser maçom, é preciso que os outros maçons o reconheçam como maçom. Eu só sou na medida em que os meus irmãos maçons dizem, tu és maçom. E estes que traíram o segredo, porque a gente quando entra, jura não divulgar aquilo que soubemos dentro das lojas. Nós juramos não divulgar quem são os outros membros e temos razões para isso. Mas nunca juramos dizer, eu posso dizer que sou. Tenho toda a liberdade. Eu sou dono de mim próprio, portanto, eu já disse que sou há muitos anos, toda a gente sabe, o meu patrão sabia, toda a gente sabia, para aí fora. E, portanto, não tenho problema. Agora, há juramentos que foram quebrados. E esses juramentos que foram quebrados denota uma coisa em quem os quebrou. É que não é um homem de palavra. Ora, se não é um homem de palavra, verdadeiramente ele não é um maçom. Ainda tem um longo caminho a percorrer para poder ser e para poder ter palavra. Ser maçom é uma coisa tão estranha como isso. Nós não somos prosélitos. Não andamos à procura de mais pessoas para serem maçons. Não andamos à procura de construir um rebanho. Ser maçom, ritualisticamente, é um privilégio que é concedido. Não é uma adesão ou uma mera decisão pessoal. Por isso, eu não sei se esta minha construção intelectual sobre a maçonaria agrada a todos os maçons. Provavelmente até nem agrada. Eu sei que isto é difícil de entender se estando de fora. Mas cada um de nós tem uma visão muito própria do nosso percurso, daquilo que nós somos e daquilo que é a maçonaria. Mas numa coisa nós estamos de acordo. Estamos de acordo na liberdade. Estamos de acordo na igualdade, estamos de acordo na fraternidade, estamos de acordo na necessidade de saber mais, da sabedoria. Estamos de acordo da necessidade de ter força, estamos de acordo da necessidade da estética e da beleza, estamos de acordo com o Estado Social, estamos de acordo do auxílio àqueles que mais necessitam, estamos de acordo com muitas coisas que não são nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, mas que são coisas razoáveis. E é por isso que nós podemos ser tão diversos. Há tempos saiu um livro intitulado Segredos da Maçonaria, com muita informação de bastidores, que até tinha uma lista dos maçons todos. No que me diz respeito, eu sou lá referido 3 vezes, 2 vezes de forma certa e uma de forma errada. Nem acho um mau score para a comunicação social. Dá 2/3 coisas certas, 1/3 de coisas erradas, não está mal. Mas aquele livro cai num erro frequente. Cita opiniões pessoais como sendo opiniões da maçonaria. Falando com o maçom, ele disse. E isso passou a ser a opinião da maçonaria. Agora vocês reparem isto. A maçonaria não tem opinião sobre assuntos mundanos, profanos, políticos, económicos e empresariais, salvo casos raros e muito específicos. E no caso do Grande Oriente Lusitano, essa opinião só pode ser expressa por uma única pessoa, que é aquele senhor que está ali, porque é grão-mestre. Quando deixar de ser grão-mestre também não pode. Passa a ser outro, a falar por todos. Mas o grão-mestre não dá ordens nem determina o que cada um deve fazer, não é? Como já disse. Ou o que deve apoiar. Ainda hoje, um líder partidário, que eu nem que me enforquem direi que foi o Dr. Rui Rio, disse o seguinte: é mais que óbvio
que a maçonaria está a manobrar as eleições do meu partido. E eu até disse assim ao Fernando Lima, e também estava ao João Alves Dias, e nós dissemos assim, estamos a manobrar aquelas eleições, pá. Estamos mesmo, a gente não sabe quem, quer dizer, mas quem? Estamos a manobrar o quê? Quer dizer, mas devemos estar, quer dizer, se ele diz, um homem tão informado, mas está bem, pronto. Também houve quer dizer, é uma coisa estranha, a ideia que nós podemos juntar-nos todos, sei lá, para defender o fulano tal. Mas quer dizer, se vocês falarem em fulano tal dentro da maçonaria, como aliás em qualquer sítio onde se encontrem 20 pessoas, 20 portugueses ou 20 pessoas de qualquer nacionalidade, se falarem de uma pessoa, há logo 4 que dizem esse não. Quer dizer, portanto, isto é impossível. Quer dizer, mesmo que fosse teoricamente razoável, que não é totalmente impossível. O que nós somos é maçons livres em lojas livres e organizamos-nos em rede. Muito antes, no caso do GOL, há 217 anos, muito antes da sociedade falar em organizações em rede. Nós não temos líderes espirituais, nem chefes, nem hierarcas, nem patriarcas. E é por isso que estas palavras não representam mais do que a minha própria opinião, que é uma opinião comprometida, porque é de dentro, mas que não é mais do que isso, a minha opinião. Há seguramente dentro da maçonaria quem pense de forma diferente e diversa. Aliás, basta imaginar se faria sentido as minhas opiniões, eu que faço em média 7 crónicas por semana, representarem a opinião do Grande Oriente Lusitano. Eu acho que nem o Grande Oriente Lusitano tinha pedalada para ter tanta opinião. Mas o problema é este, quer dizer, não faz sentido nenhum. A gente não tem chefes no sentido em que a opinião de um venerável mestre seja de maior valor do que a de um obreiro qualquer. A ideia de citar alguém para sustentar que essa é a opinião da maçonaria não é lícita. Será como arranjar um portista, um membro do Futebol Clube do Porto, que diga os benfiquistas devem ser todos mortos e para escrever-se, na opinião do Futebol Clube do Porto, os benfiquistas devem ser todos mortos. Claro que isto é, do ponto de vista jornalístico, uma fraude, não é? Esta fraude é cometida praticamente sempre que se fala da maçonaria. Ao longo da minha vida, como eu disse, conheci excelentes pessoas no GOL e noutras obediências portuguesas e estrangeiras, profissões, proveniências, atividades, com as quais não me seria fácil cruzar. E é este cosmopolitismo e esta diversidade que fazem a nossa força. Mas também conheci algumas más pessoas, trastes, gente que não merece lá estar, ao que me entristece que lá esteja. Espiões sem ética nenhuma, golpistas, alguns provavelmente corruptos, outros que apenas querem poleiro. Mas eu rio-me quando leio que a maçonaria infiltra os partidos, como diz aquele líder político que eu citei. Vocês falem com os maçons e perguntem se não será antes o contrário. Tal é a vontade dos partidos, geralmente, em controlar absolutamente tudo. Mas isto é a vida. Eu também sou sócio do Sporting, já perceberam? E o mesmo posso dizer de outros sócios. Como posso falar de quem andou comigo no colégio ou na universidade. A vida é assim. Quer dizer, nós damos, falamos, trocamos opiniões, mas curiosamente, só quando eu troco opiniões com pessoas da maçonaria é que é importante para a comunicação social. Se eu trocar com os antigos alunos do Colégio Moderno, que aliás devo dizer que já me pediram coisas e favores que a maçonaria nunca me pediu, nunca se diz os antigos alunos do Colégio Moderno, são ali os tipos e tal, ou os antigos alunos da Faculdade de Letras de Lisboa, tá, estou aqui mais alguns, são ali os tipos e tal. Não. Ora bem, e portanto, o que acontece é que isto é muito mais simples do que querem fazer crer. A maçonaria faz parte da vida com uma ideia que, sendo antiga, ainda é muito revolucionária. E a ideia é simplesmente esta. É possível conhecermos a nós próprios, porque só conhecendo-nos a nós próprios, conheceremos o mundo. Os nossos maiores inimigos somos nós, e é por nós que cada um tem que começar a construir o templo simbólico, que é o nosso trabalho como pedreiros livres. E, no fundo, o que os maçons querem é, como se lê nos rituais, aperfeiçoarem-se espiritualmente e cavar masmorras ao vício, combatendo a tirania, a ignorância, os preconceitos e os erros, e elevar templos à virtude, glorificando a justiça, a verdade e a razão. Sobretudo a razão crítica, já agora, se me permitem. Mais simples que isto não há. Mas a comunicação social, nos últimos 20 ou 30 anos, abandonou a ideia de relatar a simplicidade para optar por construções, tantas vezes fantasiosas, sobre outras construções já pré-existentes, até se afastar totalmente da realidade. Entre nós, passou a ser mantra
uma frase engraçada que é: não deixem que os factos estraguem uma boa história. Ora, os factos que eu aqui revelei sobre a maçonaria estragam uma boa história, que é a história de nós estarmos a influir nas eleições de um partido, de nós conspirarmos para determinada pessoa chegar ao poder, de nós querermos luta, eu lembro aquelas manchetes, luta entre maçons para o controle de uma associação qualquer, ou de um clube qualquer, ou de uma coisa qualquer. Essas é que são as boas histórias. Portanto, os factos vinham para aqui estragar. Hoje mesmo, por exemplo, também, Paulo Mota Pinto acusa o adversário interno, numa entrevista ao Expresso, aliás, acusa o adversário interno de interesses obscuros. Agora adivinhem qual foi a pergunta seguinte do jornalista. Foi: refere-se à maçonaria? Não há mais interesses obscuros neste país. Graças a Deus. Graças a Deus não há mais nenhum interesse obscuro. O único interesse obscuro que existe é a maçonaria. Aquela coisa de passar dinheiro por baixo da mesa em envelopes, não sei quantos e tal. Não, isso não é interesse obscuro. A maçonaria é que é o interesse obscuro. E o Paulo Mota Pinto, para meu desgosto, porque ele é um homem inteligente e ainda por cima conhece-me muito bem, até por motivos familiares, respondo: por exemplo. Bom, e é assim. Todos nós, ainda ontem comentava isto, todos nós, ou pelo menos os jornalistas e os políticos e as pessoas mais ligadas à esfera pública, conhecem ou têm um amigo que é maçom. E eu aos meus amigos, que não são da maçonaria, quando eles começam a dizer estas coisas da maçonaria, diz assim: mas tu achas que eu sou assim? Dizem: não, mas os outros são, tu és o ingênuo, que conhecem todos o maçom, que é o ingênuo, o puro, aquele que é verdadeiramente, coitado, não é? Que ainda não percebeu que aquilo é uma organização de malfeitores, e tal, Portanto, nós somos, eu sou aquele puro, jornalista, o maçom único. No outro dia fui ao funeral de um colega meu de profissão, a gente chama-se camaradas, por tradição, camaradas de profissão, o Rogério Rodrigues, que era membro do Grande Oriente Lusitano, e a família pediu-me para eu dizer umas palavras, e eu disse à viúva: olha, importas-te que eu diga que ele era da maçonaria, que era da minha loja? E não, era mesmo para isso que eu queria e tal. E eu comecei a dizer isto: olha, eu vou-vos dizer, o Rogério Rodrigues, que era um excelente jornalista, e foi um excelente jornalista, não era aquele elogio fúnebre fácil, foi um excelente jornalista, foi um grande jornalista, colega do Assis Pacheco, do Afonso Praça, daquela geração de ouro, ensinou-me muito. Era maçom e era da minha loja, e eu estou a dizer isto porque uma vez o António Arnaud me disse assim: já viste que só falam de nós quando estão a falar de pessoas que cometem crimes ou que são acusadas de malfeitorias? Nunca dizem: olha, vai ali o maçom, que é um homem justo, que é um homem que trabalhou a vida toda e que foi um grande profissional, que é um bom membro da sociedade, que se interessou pelo aqueles que vivem à sua volta, que ajudou aqueles que necessitavam. E eu disse: eu estou a falar desse que está aqui, que é o Rogério Rodrigues, e falo de muitos assim. E isto, meus senhores, para acabar, porque já vai longo, direi, como uma vez disse o diretor-geral de impostos, quando o meu colega José Gomes Ferreira lhe perguntou: você está-me a dizer que a camada de pessoas mais ricas que devia pagar 10% dos impostos só paga 0,5%? E o diretor-geral de impostos disse: olha, é o que temos. E eu também praticamente não tenho mais nada a dizer senão isto: olha, é o que temos. Nós somos vistos assim. Eu, como maçom, já estou habituado a ser visto assim. E como jornalista, também vos confesso uma coisa: já me resignei a que eles escrevam aquilo que escrevem. Eu penso que muita gente tem a maçonaria como uma excelente desculpa para as suas próprias falhas, para os seus próprios erros e para as suas próprias incapacidades. É sempre mais fácil dizer: temos ali um inimigo oculto, do que dizerem assim: eu de facto não procedi bem, ou eu de facto cometi estes erros, ou eu de facto fiz qualquer coisa que não devia ter feito, ou incompatibilizei-me com pessoas que não devia, ou outra coisa qualquer, ou fui mau trabalhador, ou não. Há ali uma força oculta. E esta força oculta, como disse o meu colega de Expresso, será a maçonaria? E eles respondem: por exemplo. Muito obrigado.